Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho. Na fase do expediente, alguns projetos com pedido de urgência. Entre eles, matéria do Executivo, que pede aos deputados autorização para contratar empréstimo de 60 milhões de dólares junto ao Banco do Nordeste. Estes recursos para investimentos em municípios que fazem parte da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Esses recursos, portanto, poderão ser investidos na melhoria da malha rodoviária que corta esses municípios. Acompanhe os trabalhos. Quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, meu parceiro e delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Nesse momento, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Consulte os colegas deputados se existe pedido de 1 minuto de silêncio. Ouço o deputado Coronel Wellington, logo após o deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na condição aí de líder do bloco, independente da Assembleia, nós vamos indicar o deputado Pablo Muribeca para substituir o deputado Bispo Alves na CPI dos combustíveis instalados pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidido pelo deputado Denim. Obrigado, presidente. Ok. Está indicado, mas é importante ele fazer o encaminhamento por escrito. Peço a assessoria para fazer o encaminhamento do deputado Coronel Wellington como líder do bloco por escrito. Ouço agora o deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio em virtude do passamento de um homem separado por Deus desde o ventre, que é o pastor Gideuti Vitalino Teixeira Gueiros. Dia 5 de julho deste ano, ele foi chamado pelo Senhor para a glória eterna, mas ele não encerrou seus dias como encerram os que não têm esperança. Ele partiu como partem os justos, de joelhos, com os olhos fitos no céu. Ele terminou sua carreira como Paulo descreveu, combatendo o bom combate, guardando a fé e cumprindo o propósito. Visionário, pastor Gideuti não era um homem de tempo, não era um homem do tempo, era um homem da eternidade. A vida dele não foi medida em anos, foi medida em frutos. Sua boca profetizou, seus joelhos sustentaram gerações, sua mente interpretou os mistérios de Deus e seu coração pulsava por uma só causa, a obra do Espírito Santo. Foi ele quem, ainda jovem, teve experiências intensas com o Espírito de Deus, recebeu dons, visões, revelações e foi tocado pela graça do alto. E desde então jamais olhou para trás. No ano de 1968, fundou a Igreja Cristã Maranata e ali deu início ao mover que ultrapassou fronteiras, linguagens e também continentes. Sua voz anunciou sem cessar que Jesus breve virá. Com discernimento profético, organizou a igreja como atalaia nos muros, ensinando o clamor pelo sangue de Jesus, o poder dos dons espirituais, a vida em santificação, o valor do jejum e a comunhão diária com Deus. Pela escola bíblica dominical, nos ensinou a amar a palavra como revelação viva. Pela missão amazônica, missão sertão, estendeu a mão aos mais desprovidos. Pela TV e Rádio Manaim, encheu os ares da terra com louvores e ensino. E por meio de suas palavras, tanto faladas quanto escritas, tocou corações, converteu almas, levantou necessitados e despertou a igreja para o arrebatamento.
Pastor Gedoti era um vaso de honra nas mãos do oleiro, um farol espiritual para essa geração, uma trombeta que nunca se calou. E por isso, com temor diante de Deus e com reverência diante da história, veio hoje, senhor presidente, solicitar esse plenário que nos conceda um minuto de silêncio em honra a esse servo fiel. Mas não peço silêncio por formalidade, peço por fé, peço para que neste minuto, toda esta casa silencie diante do Deus que levantou este homem. Que silenciemos, não em luto, mas em honra. Que silenciemos não por ausência, mas por legado. Que silenciemos para ouvir em nossos corações aquilo que pastor Gedoti sempre disse com firmeza: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção, ao deputado Mazinho dos Anjos. Mazinho dos Anjos, depois deputado Danilo Baense, depois eu falarei, depois Janete de Sá e depois Deninho Silva, depois o Hélito. É porque o Hélito fez uma fala no período do Minuto de Silêncio. Presidente, boa tarde, deputados, deputadas, cidadãos do Espírito Santo que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia. Gostaria de também registrar meu voto de pesar, né, ao falecimento do pastor Gedoti, da Igreja Maranata, reforçando aí a fala do nosso querido amigo Capitão Assunção. Gostaria também, presidente, de solicitar um minuto de silêncio. Um amigo meu que faleceu esse final de semana também, no dia 5, Carlos André Mondenese Coelho, Cadé, infelizmente, né, vinha lutando contra um câncer e faleceu nesse final de semana. Então gostaria de desejar minhas condolências para toda a família, os nossos amigos que vão sentir muito a falta dele, um grande companheiro, e gostaria de fazer esse registro de minuto de silêncio e prestar minhas condolências à família. Obrigado, presidente. Vamos agora então, deputado Danilo Baense. Muito obrigado, presidente. Presidente, nós recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do pastor Gedoti Gueiros, líder da Igreja Cristã Maranata, referência de fé, dedicação à obra de Deus no Espírito Santo e em todo o Brasil. Pastor Gedoti deixa um legado marcado pela evangelização, pelo compromisso com os princípios cristãos e por sua incansável missão de propagar a palavra. Sua trajetória impactou gerações e edificou milhares de vidas. Neste momento, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata, rogando a Deus que conforte os corações enlutados e que lhes dê paz. O pastor Gedoti, deputado Capitão São, pôde dizer o que está em Timóteo, capítulo 7, versículo 4, aliás, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo Baense. Ouço agora a deputada Janete de Sá. Eu também, deputados, quero render a nossa homenagem e pedir um minuto de silêncio em favor do pastor Gedoti Vitalino Teixeira Gueiros, uma das maiores lideranças religiosas do Espírito Santo, com atuação em vários estados brasileiros e fora de nosso país, ou seja, ele rompeu fronteiras da capixaba e fronteira nacional, levando a palavra de Deus. Ele deixa um legado de fé dedicada à comunidade cristã, e ele decidiu pregar a palavra e servir ao Deus vivo. Pastor Gedoti, ele ficará eternizado na memória dos capixabas, na memória da Igreja Cristã Maranata, na memória da comunidade religiosa de nosso país e de muitos países que a Maranata conseguiu chegar através desse trabalho grandioso de pregar a palavra, de dedicação, trabalho dedicado do pastor Gedoti. Pude estar com ele em várias oportunidades, a convite do mesmo, nos eventos de Manaim, e hoje, de fato, essa casa, o Espírito Santo que decidiu fazer 3 dias de luto em memória ao pastor Gedoti também se sente abalado com a perda deste grande líder religioso. Deputado Janete, ouço o deputado Coronel Wellington.
depois deputado João Cosa, depois deputado Zé Preto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós gostaríamos, da mesma forma que alguns colegas já se manifestaram aqui, pedir um minuto de silêncio em razão do falecimento do pastor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, faleceu esse final de semana, líder religioso e grande orquestrador da Igreja Cristã Maranata, que ultrapassou os limites do nosso estado, do nosso país. Muito importante nós estarmos aqui fazendo essa homenagem para ele e para todos os integrantes, membros, pastores da Igreja Cristã Maranata que estão espalhados por vários continentes. Então nós fazemos aqui nosso pedido de minuto de silêncio, assim como também, senhor presidente, nós gostaríamos de pedir minuto de silêncio em razão do falecimento da senhora Ilza Ferreira Justo, do município de Una, e do senhor José Geraldo César, também do município de Una. Muito obrigado. Para o coronel Wellington, o deputado João Cosa. Senhor presidente, presidente eleito para presidente eleito do PT na última eleição agora, cumprimentando a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, quero também me associar aos sentimentos pela passagem do pastor Gedeuti, homem de bem, um grande líder religioso, com sensibilidade humana e política muito grande. Nos recebia quando necessário para refletir sobre as coisas do Estado e da cidade. Em 2004, nas eleições municipais, contribuiu na reflexão com as orações para que eu chegasse à prefeitura e ajudou na gestão da cidade de Vitória, que foi um grande sucesso, com as mãos de muita gente, inclusive do próprio pastor Gedeuti. Então, quero aqui deixar meus sentimentos à família, aos familiares, à sua própria igreja, transformou a Igreja Maranata realmente numa grande igreja, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Obrigado, deputado João Cosa. Outro deputado, José Preto. Presidente, também somar a fala dos colegas deputados. Pastor Gedeuti é uma pessoa muito importante, trabalhou muito em prol do nosso Espírito Santo, trabalhou dando palestra, trabalhou um envolvimento muito grande na Igreja Maranata, então eu não poderia deixar de somar aos colegas. Também, na semana passada, perdemos um grande amigo, Dr. Antônio Augusto de Mineiros, que foi um professor na parte de medicina vascular, amigo. Então, assim, foi com muito sentimento que nós perdemos o nosso amigo Dr. Antônio Augusto, ali de Santo Antônio, conhecido. Naquele velório ali, a gente estava vendo assim quanto ele foi importante para a medicina do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Então, aqui vai o nosso, peço um minuto de silêncio também ao nosso saudoso Antônio Augusto Mineiros também. Sim, muito obrigado, José Black. Ouço o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados, senhoras deputadas, venho aqui me somar a todos os nobres pares acerca do passamento do pastor Gedeuti Gueiros, fundador, presidente da Igreja Cristã Maranata, um homem de fé que deixou um legado que impactou gerações com dedicação e compromisso à palavra de Deus. Expresso aqui a minha solidariedade a todos os familiares e amigos e a toda a comunidade cristã Maranata, a este grande homem que nos deixou no sábado. Que Deus abençoe e conforte todos os familiares. Obrigado, deputado Fábio. O deputado Lucas Polese. Excelência. Presidente, da mesma forma, gostaria de desejar minhas condolências aos familiares pelo falecimento do pastor Gedeuti, um homem com um histórico de uma vida dedicada à conversão e à pregação do Evangelho, que salvou muitas almas, sem sombra de dúvidas, e faz parte não só da história da Igreja Cristã Maranata, mas também da história do nosso Estado e da história do nosso país. Então esse é o meu desejo, presidente. Muito obrigado. Deputado Lucas, o deputado Zé Esmeraldo, depois o deputado Alexandre Chambim. Eu quero também, senhor presidente, me solidarizar aqui com esse grande homem da Igreja Maranata. Realmente, o Gedeuti, pastor Gedeuti, é um herói. Ele será sempre lembrado por todos aqueles, não só da Maranata, mas também de outras igrejas, em função do trabalho que ele fez durante essa vida toda. Teve uma vida dedicada, a trazer para
todos aqueles que frequentam a Igreja Maranata, uma palavra de Deus, uma palavra que realmente faz a diferença. Por isso, nós hoje estamos aqui hoje fazendo essa fala e em função de um procedimento cirúrgico que o nosso pastor da Igreja Maranata veio a óbito. Que Deus o tenha, com certeza ele está em bom lugar, porque ele só fez o bem aqui no nosso mundo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Ouço o deputado Alexandre Chambinho, depois do Gandini. Presidente, também quero me somar com os demais colegas deputados no minuto de silêncio em homenagem a esse grande líder, pastor Gildeti, fundador da Igreja Cristã Maranata, aqui no nosso estado, que o mundo conheceu a Igreja Cristã Maranata através desse trabalho brilhante de evangelização, de resgatar almas, resgatar vidas para Deus, e deixa um vazio hoje para o estado do Espírito Santo pelo grande líder que sempre foi o pastor Gildeti para a sociedade capixaba e para o mundo, porque hoje a Igreja Maranata ela está no mundo todo e nós estamos enlutados, o estado do Espírito Santo está enlutado por esse grande homem que partiu, mas que nós temos uma grande certeza, que ele está hoje ao lado de Deus Pai, olhando por todos nós e vendo a grande obra que ele deixou no mundo, que é a Igreja Cristã Maranata, não só para os capixabas, mas para o Brasil todo e para o mundo. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente Marcelo Santos. Alexandre Chambinho, ouço o deputado Gandini. Só, senhor presidente, me juntar aos demais deputados nesse momento em que o pastor Gildeti faleceu, dizer que é um grande líder mundial, talvez um dos grandes líderes do Evangelho dos últimos tempos, né? Construiu aí uma história fantástica, a Igreja Maranata, fruto da sua revelação, da sua visão com o Evangelho. Então, assim, não poderia deixar de participar desse momento, registrando o profundo pesar de todos nós em relação ao pastor Gildeti. Deputado Gandini, também quero fazer um registro sobre o falecimento do pastor Gildeti, uma figura ímpar no nosso estado, que nos deixou, um grande líder capixaba, brasileiro e mundial, liderou a Igreja Cristã Maranata, e eu tive a oportunidade de estar com Gildeti por diversas vezes, foi um grande amigo que meu pai teve. Mas eu fiz um registro importante ontem lá na Igreja Cristã Maranata do legado que o pastor Gildeti deixa para todos nós, aquela figura humana fantástica. Mas também foi uma grande oportunidade que eu tive de poder agradecer à instituição religiosa Maranata pelo papel que, além da evangelização, o seu papel principal, o papel social que a Igreja Cristã Maranata desenvolve e que alcança tantos e tantos milhares de cidadãos no Brasil e no mundo. Então aqui eu quero registrar com muito pesar o falecimento do pastor Gildeti, que nos deixa saudade, mas também nos deixa um legado muito importante. Cuidar das pessoas e tratar elas com respeito, e esse era o papel que ele desenvolvia à frente da Igreja Cristã Maranata, que eu não tenho dúvida que vai continuar perseguindo esse legado de transformar o Brasil e o mundo num lugar melhor de se viver. Muito obrigado à Igreja Cristã Maranata. Presidente, senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente querido e amigo e irmão, pela ordem. Antes, porém, de passar a fase do expediente, eu ouço pela ordem o único e último inscrito, deputado Denner Januário, conhecido popularmente como Deninho. Senhor presidente, ontem eu fiquei completamente estarrecido na cidade de Cariacica. Eu nunca vi nada igual no estado do Espírito Santo, desconheço no Brasil, talvez no mundo. Ontem o advogado Luiz Carlos voltou a ser novamente, continuou no seu cargo como presidente municipal do PT. Mas não só isso,
ele ganhou, ele massacrou, igual não tem aquele filme da Serra Elétrica, do fantasma da Serra Elétrica? Ele massacrou o senador Fabiano Cantarato, a deputada Irine, que estava lá apoiando a outra chapa, o deputado João Cosi, o deputado federal Edson Salomão, a ex-vereadora Azucena, a ex-prefeita finada Célia Tavares, que aquele ali já morreu há muito tempo, tadinho, não tinha nem que tá fazendo Cariacica ainda. Então, assim, foi vergonhoso a eleição de Cariacica ontem para essa turma do PT que se acha que é dono da cidade de Cariacica, que acha que é dono do Espírito Santo. Então, quero parabenizar aqui o advogado que foi eleito, mas, sobretudo, quero parabenizar o nosso prefeito Euclério Sampaio, porque isso mostra, vereador Fábio Duarte, que Cariacica hoje está no rumo certo. Não tem mais cabresto, não tem mais aquele curral que tinha antigamente, não. Tanto é que ele foi eleito com quase 90% dos votos. É vergonhoso, é vergonhoso. Se fosse eu, nem sairia de casa hoje com essa derrota tão vergonhosa que teve o PT ontem municipal em Cariacica. Mas o mais, senhor presidente, obrigado pelo carinho. Muito obrigado, então, deputado Denner Januário. Vossa Excelência está com a cavalaria nova na frente aí. Primeira fase do expediente, sujeito a simples despacho. Desculpa, não completei o minuto de silêncio. Por solicitação dos deputados, inicialmente, Capitão Assunção, Mazinho dos Anjos, Danilo Baense, Janete de Sá, Coronel Wellington, João Coser, Zé Preto, Fábio Duarte, Lucas Polese, Zé Esmeralda, Alexandre Chambinho, Fabrício Gandini e este presidente solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio com uma dedicação muito especial ao pastor Gedeuti, líder da Igreja Cristã Maranata no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer à Igreja Cristã Maranata pelo belíssimo trabalho que desenvolve. Itens 1 e 2, justificando a ausência de parlamentares, justificando a ausência à Secretaria. 3 e 4, mensagens de vetos governamentais e projetos que especificam o despacho para esses itens é ciente e a Comissão de Justiça. Do item 5 ao 26, projetos do governador do Estado e parlamentares para os fins que especificam. Despacho para os itens 8, 10, 12, 14 ao 26, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 5, 6, 7, 9 e 11, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Despacho para os itens... Despacho para o item 13, devolva-se ao autor com base no artigo 143. Gatilho que eu estou aqui. Item, só corrigindo o item 26, onde se lê 65, leia-se 66, ou seja, projeto de decreto legislativo 66. É 66, é aqui, né? É o projeto de lei do item 25 da pauta, hein? Corrigindo, onde se lê 65, leia-se 66. Item 27. Mas e o 26? Ok, onde se lê 65? Leia-se 66, que é o que está aqui. E o 65? Não, o 65 tem o despacho dele, está aí. Mas qual? O 26. O 26 é 66. Se lê o quê? Porque lá no site está 65. No site está 65.
Ok. Deu para entender. Qualquer coisa procura aqui o Paulo Marcos. Do item 27 ao 64, pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é, conforme o caso, são inclusos na hora do dia para cumprimento do prazo recursal e tramites na forma regimental. Tem que melhor organizar. Item 65, requerimento de informação 106 do deputado Calegari. Oficie-se do item 66 ao 67, requerimento de retirada de projetos. Despacho é defiro. Do 68 ao 69, requerimento de licença dos parlamentares. Defiro à Secretaria publicar ato de licença. Segunda fase do expediente sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 126-25. Os deputados e deputadas que em discussão, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência projeto de lei requerimento de urgência ao projeto de lei 404 em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência ao projeto de lei 1425 em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 147/2025 de transferência de sessão solene. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 74 ao 80, traço de indicações das senhoras e senhores deputados que colocarei nesse momento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Nesse momento estamos passando aqui imediatamente. Presidente, eu preciso fazer um registro sobre os requerimentos. Ok, então, Vossa Excelência, para poder justificação de voto? Exatamente. Deputada Irine Lopes, para justificação de voto. Em função de serem matérias complexas, os três, o 70, o 71 e o número 72, meu voto, eu quero que registre contrário. Nós precisaríamos de tempo para estudar as matérias mais detidamente. Não acho que... não estou aqui me colocando contrária antecipadamente. O que eu gostaria, o que eu sou contrária à urgência e, por consequência, vou ser contrária no mérito, porque não entendi tudo, precisava de tempo para discutir com a assessoria, para pedir mais informações ao governo, tempo esse que a urgência não permite. Muito obrigada. Obrigado, deputada ministra Irine Lopes. Então, nesse momento, eu estou suspendendo a fase das comunicações e nós vamos passar para a ordem do dia. E também estou, nesse momento, encerrando a sessão, convocando a próxima para as 15 horas e 30 minutos. Já estou pedindo ao pessoal que possa fazer a abertura do painel para registro das presenças. Estamos numa sessão extraordinária, 3 matérias na pauta. Vou manter na extraordinária a fase das comunicações. São 3 projetos na pauta apenas na sessão extraordinária. Estou pedindo aos colegas deputados que possam registrar as suas presenças nesse momento. Está encerrada a sessão, convocando para próximas 15 horas e 30 minutos. O presidente Marcelo Santos acaba de encerrar a sessão ordinária desta terça-feira, dia 7 de julho. Ele anunciou que na sequência, daqui a pouquinho, 15h30, será
realizada uma sessão extraordinária. 3 matérias constam da ordem do dia dessa extraordinária. Uma delas, projeto de lei do governo do Estado, solicita aos deputados autorização para que o Executivo contrate 60 milhões de reais junto ao Banco do Nordeste do Brasil. Isso aí dentro do Programa de Desenvolvimento Produtivo da região Nordeste, o PRODEPRO. Alguns municípios capixabas, mais situados ao norte, fazem parte da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e esses recursos estão dentro do campo de atuação da SUDENE. Outro pedido de urgência também é uma matéria aqui do Poder Executivo, projeto de lei complementar. Trata da criação de comissão julgadora de defesa prévia de infrações ao meio ambiente. Essa comissão é de primeira instância e também a Junta Administrativa de Recursos de Infrações ao Meio Ambiente, essa em segunda instância, todas aí do Sistema Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA, e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Consta também uma outra matéria também do governo, é o projeto de lei que pede abertura de crédito especial no valor de 869 milhões de reais. Esses recursos solicitados aí pelo governo. E o governador explica aqui no texto aqui do projeto, na mensagem encaminhada aos deputados, que o crédito especial, esse crédito especial... A sessão. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, eu solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Evangelho de São João 11, 25. E disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muito obrigado, deputado delegado Danilo Baense. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Não há expediente a ser lido. Ordem do dia, discussão única em regime de urgência. Projeto de lei 335, oriundo da mensagem governamental, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 869 mil reais em favor da governadoria do Estado. Convoco a Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Recebo o item 1 da pauta, projeto de lei 335/2025, oriundo da mensagem governamental 127/2025, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 869.238,65 em favor da governadoria do Estado. É um remanejamento aqui do orçamento da Secretaria de Comunicação para a Secretaria de Governo. Estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, dando parecer pela aprovação da matéria na Comissão de Finanças e colocando a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, deputado Xambinho. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, por fim... Qual que está faltando? Falta um. Não, falta um só. Né? Deputada Janete. Com o relator, 9 votos sim ou não, aprovado, presidente. Devolva a matéria.
Coloca a matéria para ser discutida no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 2. Estou determinando a baixada de pauta do item 2. Passamos ao terceiro item. São único regime de urgência. Projeto de lei complementar 1425. Oriunda mensagem complementar 105. 2025 do Governo do Estado. Criação da Comissão Julgadora, Defesa Prévia de Infração de Meio Ambiente. Convoco a Comissão de Justiça. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, comissões reunidas. Comissão de Finanças, depois Comissão de Meio Ambiente, depois Comissão de Finanças, depois Comissão de Justiça, Meio Ambiente e Finanças. Você está caminhando agora para a Justiça primeiro. Justiça. Deputado Dari, né? Deputado Dari Fagundes. Não, está em separado. Vossa Excelência assume e designa o deputado Mazinho dos Anjos se entender para relator. Senhor presidente, recebo o projeto de lei complementar 14/2025, oriundo da mensagem governamental 155/2025, que dispõe sobre a criação da Comissão Julgadora de Defesa Prévia de Infrações ao Meio Ambiente. E passo o projeto para o deputado Mazinho dos Anjos relatar. Presidente, recebo a matéria item 3 da pauta, mensagem governamental 155/2025, que encaminha projeto de lei complementar número 14/2025, oriundo da que dispõe sobre a criação da Comissão Julgadora de Defesa Prévia de Infrações ao Meio Ambiente, COJIMA, em primeiro grau, primeira instância, e a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Meio Ambiente, JARI, ambiental de segunda instância do Sistema Estadual de Meio Ambiente. O projeto está fazendo algumas alterações, o conselho já existe, mas ele está sendo reformulado aqui, principalmente para que se coloque o GETOM, para que os membros indicados são, no primeira instância, são 8 membros relatores e um presidente, em segunda instância são 11 membros relatores e um presidente, são 6 membros do Poder Público e 6 membros da sociedade civil organizada. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, dando parecer pela constitucionalidade da legalidade, tendo em vista o projeto se tratar de alteração de estrutura administrativa do Poder Executivo, a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, governador do Estado. Estou colocando a matéria em discussão. Deputado Calegari para discutir. Caro deputado Mazinho, eu até cheguei a comentar aqui agora e vou fazer a pergunta para vocês. Eu não tenho nada a princípio contra o projeto, só que eu me recordo que quando nós aprovamos aquela lei referente à fiscalização ambiental aqui no Estado, que até foi uma matéria polêmica, estava previsto uma Câmara de julgamento mesmo. Só que se dizia que essa Câmara também teria a presença da sociedade civil, representantes do empresariado, das associações, das ONGs. Porém, vendo o projeto, se eu estiver enganado, me corrijam, mas parece que é somente servidores, não?
Não, em primeira instância sempre é só servidores. A de primeira, sim. Em segunda instância, são 6 membros do poder público e 6 da sociedade civil. Então, o artigo 7º da lei que trata disso. Então, o presidente é o secretário da SEAMA, um servidor da SEAMA, um servidor do IEMA, um servidor da AGER e um servidor da Polícia Militar Ambiental e um servidor do IDAF. Esses 6 são do poder público. Aí são 2 membros do setor empreendedor, 2 membros do setor, mais um membro do setor empreendedor, mais 2 membros da sociedade civil organizada e mais um membro da sociedade civil organizada. Da onde saem esses membros? Os 2 membros do setor empreendedor saem de órgãos que estão no CONSEMA. Então está lá a FINDES, está lá a FEComércio. Então desses membros do CONSEMA, eles escolhem 2 do setor empreendedor para compor. Okay. Esse outro membro do setor empreendedor sai do Conselho de Recursos Hídricos, que também faz parte FINDES, FEComércio, Federação de Agricultura. Então eles escolhem entre eles e jogam para cá. 2 membros da sociedade civil organizada, são entidades que fazem parte do CONSEMA, escolhem 2. E um de entidades que fazem, da sociedade civil organizada, que faz parte do Conselho de Recursos Hídricos. Então esses 6 membros são da sociedade civil organizada e do setor empreendedor. Então os membros da sociedade civil organizada são de organizações que já estão no Conselho de Meio Ambiente. Isso. Tudo bem, só isso que eu queria. De Recursos Hídricos e do CONSEMA. Ok. Bom, Continua a discussão, deputado Irino Lopes. Deputados e deputadas, presidente, quem nos assiste, servidores da Assembleia, a polícia científica sempre presente e nunca atendida pelo governador, fica aqui o registro. Mazinho, você que é o relator, Dari, Mazinho, olha só, eu havia colocado aqui, quando votei contra a urgência, a necessidade da gente conversar mais sobre esse projeto, tá certo? Talvez o adequado não seja a obrigatoriedade de serem membros do CONSEMA inicialmente. Talvez o critério mais adequado não seja esse. Então, por isso votei contra a urgência, para que a gente tivesse tempo de discutir melhor. Segundo, não tem um equilíbrio entre a participação da sociedade e a iniciativa privada e mais a visão de alguns representantes de órgãos aí que formarão, porque essa comissão ela é importante demais para ser votada a toque de caixa. A delicadeza da questão ambiental nos nossos dias, de crise hídrica, problemas na qualidade do ar, problemas com inundações. Então, assim, essa instabilidade toda, como é que nós vamos fazer um debate mais profundo, mais qualificado e mais seguro no regime de urgência? Então, assim, eu quero aqui dizer que essa comissão é importante, mas ela não contempla a questão ambiental que nós estamos vivendo no Brasil e no Espírito Santo. Não havendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça, como voto o deputado João Coser. Com o relator, o deputado Capitão Assunção. Com o relator, o deputado Alain Ferreira. Com o relator, o deputado Lucas Polese. Alain Ferreira. Lucas Polese. Lucas. Com o relator, o deputada Raquel Lessa. Com o relator, eu também acompanho o relator, deputado Mazinho dos Anjos, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça. Devolvo a mesa diretora. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, convoco nesse momento a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Fabrício Gandini, nosso Steven Seagal da Assembleia.
Steven Seagal. O novo cabelo dele. Vou convocar a comissão e vou avocar a matéria para dar o parecer pela aprovação da mesma e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir. A deputada Camila gostaria de discutir? Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero saudar aqui também a Polícia Científica, mais uma vez presente aqui nas galerias da Assembleia. No âmbito da Comissão de Defesa de Meio Ambiente, quero, assim como a deputada Irine fez no âmbito da CCJ, registrar o nosso posicionamento contrário ao projeto do ponto de vista do mérito e ressaltar algumas preocupações em relação à matéria aprovada aqui em regime de urgência e, na nossa análise, careceria de um debate maior acerca do tema, inclusive com os servidores e trabalhadores do IEMA. Antes de falar dos pontos que nós temos de críticas à matéria, faço questão de lembrar que o IEMA está há décadas no nosso estado passando por um processo de desmonte das suas capacidades fiscalizadoras, seja por insuficiência na quantidade de servidores ou a baixa remuneração ou ainda a baixa qualidade dos materiais oferecidos pelo órgão. É importante dizer, inclusive, que os servidores do IEMA estão em estado permanente de mobilização, denunciando as condições do órgão de fiscalização ambiental. Então, acho importante fazer esse registro de solidariedade aos servidores e trabalhadores do IEMA. Do ponto de vista da matéria aqui em discussão, dois aspectos importantes que faz com que o nosso voto hoje seja contra. Primeiro, é que do ponto de vista da forma como está atualmente, o IEMA ele pode fiscalizar danos indiretos, além dos danos diretos. E com a alteração colocada a partir desse projeto de lei, fica implícito que essa alteração, que esses danos indiretos não serão mais fiscalizados pelos órgãos estaduais competentes. Então, essa é uma preocupação que, na nossa análise, compromete diretamente a proposição. E o outro item que também temos divergência com o projeto se refere à composição da jari ambiental que está previsto aí no artigo 7º do projeto. Então, esses dois aspectos, na nossa análise, mereciam ser mais debatidos e, dada a aprovação do projeto aqui em regime de urgência, o nosso voto ele será contrário na comissão aqui de meio ambiente e também no plenário da Casa. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo, eu vou colher os votos na Comissão de Meio Ambiente, como voto deputada Camila Valadão. Não. Deputado Calegari. Com relator, deputada Irine Lopes. Também não. E deputada Janete Sá. Com relator. 3 votos a 2, aprovado na Comissão de Meio Ambiente. Devolvo a matéria à presidência. Aprovado na Comissão de Justiça e de Meio Ambiente. Convoco nesse momento a Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, presidente. Pergunta à assessoria se eu posso relatar, tendo visto que eu relatei a Comissão de Justiça. Não posso, então, presidente, recebo a matéria na Comissão de Finanças como presidente e estou indicando o deputado Chambinho para relatar a matéria. Deputado Chambinho para relatar. Presidente, passo a relatar o projeto de lei 155, de autoria do governador Renato Casagrande, pela Comissão de Finanças, e relato pela aprovação do presente projeto e passo a colher os votos na Comissão de Finanças, como vota o deputado Mazinho dos Anjos. Bom relator. Como relator, como voto o deputado Deninho Silva,
Ausente. Como voto, deputado Adilson Espíndola. Com relator. Como vota a deputada Janete Sá. Com relator. Como vota o deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel Wellington, como voto. Com relator. Deputado delegado Danilo Baense. Com relator. Delegado engenheiro José Esmeraldo, como voto. Com relator. Deputado Calegari, como vota. Com relator. Aprovado. Como voto, deputado Dari Pagunho. Com relator. Aprovado na Comissão de Finanças. Devolvo o projeto para o presidente, deputado Marcelo Santos, para que ele dê continuidade à votação do projeto. Aprovado então na Comissão de Finanças, passando por todas as comissões. Coloque então nesse momento a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, encerrando assim a discussão, em votação. Por se tratar de PLC, estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Ouço o deputado Coronel Wellington para encaminhar a votação como líder do bloco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos encaminhar voto sim a presente matéria. Líder do bloco, Coronel Wellington, encaminha voto sim. Líder do governo, como é que caminha a votação? Caminho, voto sim, senhor presidente. Obrigado aí pelo apoio à matéria. Obrigado, deputado Vandinho Leite. Só informando as senhoras e senhores deputados que o item 2 da pauta eu estou baixando em diligência, oficiando o governo do Estado para que o mesmo possa acostar no projeto todas as obras que serão realizadas e as respectivas cidades, para que os parlamentares possam tomar conhecimento do que estão autorizando, para quê, por quê e para onde. Importante que os deputados possam ter essas informações para terem a consciência plena do que estarão votando. Vou encerrar então o processo de votação. Deputado Lucas Polese. Deputado Pablo Muribeca. Engenheiro José Rocha Esmeraldo para votar. Gostou? Deputado Bispo Alves está registrando o seu voto, acompanhado pela imprensa. Vamos então, nesse caso, encerrada a votação. 27 parlamentares presentes, 3 ausências, 1 abstenção. Resultado do voto: 22 sim, 4 não. Em face do resultado, fica aprovado o projeto de lei complementar, sem emenda, à Secretaria para a extração dos autógrafos. Com relação ao item 2 da pauta, estou pedindo aqui à Secretaria-Geral da Mesa que encaminhe ainda hoje as informações para que nós possamos votar, dependendo da velocidade que o governo vai nos informar, onde serão realizadas as obras que eles pedem esse financiamento no valor de 60 milhões de dólares americanos em favor do DER. Nesse momento, então, encerrado aqui a fase da votação, 3 projetos na pauta, 1 baixado em diligência, 2 aprovados. Agradecer aos colegas deputados e, nesse momento, eu estou abrindo a fase das comunicações. E primeiro item da pauta declina, segundo item da pauta, segundo o orador, deputado Coronel Wellington. Passo nesse momento aqui a presidência, deputado e delegado Danilo Baense. Oi.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade capixaba, uma boa tarde, uma boa semana. Gostaríamos de inicialmente acusar o recebimento de um convite especial que foi feito a toda a sociedade capixaba, aos deputados estaduais, para que no dia 12 de julho nós estejamos presentes no evento que vai acontecer, sendo a noite histórica de boxe na Matriz, com a entrada gratuita e transmissão ao vivo. No dia 12, o Espírito Santo será palco de um evento marcante no esporte nacional, a Copa Touro Moreno, realizado na Matrix, de 17 às 22 horas, realizado pela Associação de Boxe, com apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Esporte. O evento é uma homenagem ao lendário treinador e boxeador capixaba Touro Moreno, que treinou medalhistas olímpicos como Yamaguchi Falcão e Esquiva Falcão, além de formar várias gerações de boxe. Estão todos convidados, todos os deputados, deputadas, toda a sociedade capixaba. Aí a entrada, como eu disse, é franca e nós esperamos contar com o apoio e com a presença de um dos líderes do boxe brasileiro, o Popó Arcelino de Freitas, que estará presente prestigiando também o evento. Ficam todos convidados para esse grande evento, que com certeza marcará a época para o esporte boxe no Espírito Santo. Nós recebemos também, senhor presidente, aqui de uma forma especial, todos os policiais técnicos científicos que estão aqui nas galerias. A presença deles é marcante e não pode passar desapercebida até na própria sessão, porque hoje estão ali da mesma forma, todas as segundas-feiras, e essa perseverança é necessária e importante para sensibilizar tanto os deputados estaduais, tanto quanto todo o grupo de governo, governador, para que entendam a realidade e a necessidade de, diante da nota A e capacidade de pagamento, eles também serem prestigiados, serem valorizados, motivados com um salário digno, não de uma forma exorbitante, mas digno e equilibrado, de acordo com a posição que o Espírito Santo ocupa em ranking nacional. Então eles têm condições sim de ser valorizados, porque nós utilizamos apenas 36,98% da nossa arrecadação para pagamento de servidores. Então nós temos uma faixa enorme ainda para que o governador, dentro da oportunidade, da conveniência e da sua escolha, porque é um ato exclusivamente dele, possa encaminhar para essa casa um projeto para valorizar e nivelar os salários dos policiais técnicos científicos a nível nacional de uma forma íntegra. Nós também, senhor presidente, obrigado, meu irmão. Nós também gostaríamos de colocar um vídeo que recebemos de Colatina. Existem alguns deputados aqui da região de Colatina. Nós recebemos esse vídeo relativo à manutenção, relativo às condições que se encontram as pilastras de sustentação da ponte. Então nós vamos esperar cair a ponte para nós adotarmos alguma providência. Obviamente que existem ações que são do governo estadual, governo federal ou do governo municipal, mas que nós não podemos subestimar e deixar aleatoriamente, porque na medida da conveniência dos poderes públicos eles fazerem essa manutenção. Então nós estamos aqui em nome da comunidade colatinense, em nome de todas as pessoas que utilizam essa importante via de acesso, de logística, tanto para realizar o direito constitucional de ir e vir no seu cotidiano, como também para exercer seu trabalho, seja no transporte público, seja no transporte de cargas e nas diversas atividades, para que os governantes eles tenham sensibilidades e possam adotar ações emergenciais para evitar algum desastre nesse local. A parte, deputado. Boa tarde. Obrigado, nobre deputado Coronel Wellington. Quero parabenizar Vossa Excelência pela fala
sobre a ponte de Colatina e quero informar o senhor e a sociedade capixaba que nessa próxima sexta-feira nós vamos estar lá em Colatina com a Comissão de Infraestrutura, junto com a ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, junto com o CREA, fazendo uma vistoria técnica dessa ponte para que a gente possa acionar os órgãos públicos responsáveis pela manutenção da ponte de Colatina, que a gente vê visivelmente pelos vídeos, pelas fotos que a gente tem recebido da sociedade capixaba e principalmente dos moradores de Colatina, que ela está sofrendo muito com a degradação e tem um grande risco de ocorrer um colapso a qualquer momento. Então, nós vamos estar lá sexta-feira fazendo uma vistoria técnica com a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, com a ABENC e junto com o CREA, para que a gente possa oficializar os órgãos competentes, principalmente o DENIT, para que tomem as providências cabíveis o mais rápido possível sobre a ponte de Colatina. Parabéns pela sua fala. Obrigado, deputado Chambinho. Eu peço aí a mesa de diretores que aumenta um pouquinho o volume aqui do microfone. Obrigado. Só para a gente ter condições de falar por último, senhor presidente, nós gostaríamos de falar aqui sobre um evento que vai ter dos conselheiros tutelares do Estado do Espírito Santo. Conselheiros tutelares na esfera do conhecimento. Fizemos uma etapa dessa esfera do conhecimento aqui na Assembleia Legislativa, na capital capixaba. Desta vez será realizado pela Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Espírito Santo uma etapa no município de Jerônimo Monteiro. Então nós tomamos a liberdade, em nome de todos os conselheiros tutelares, em nome da presidência e diretoria da associação, de fazer uma solicitação a cada prefeito do município do Estado do Espírito Santo. Os municípios, eles precisam entender a importância e necessidade da capacitação para cada um dos conselheiros, uma vez que eles prestam serviços 24 horas por dia a toda a população capixaba. E os encaminhamentos que devem ser feitos pelos conselheiros tutelares, de acordo com o acionamento de cada ocorrência e cada peculiaridade, é muito importante para nós garantirmos os direitos dos jovens, das crianças, das famílias. E principalmente nós amparamos os conselheiros tutelares para toda e qualquer ocorrência, que eles sejam bem sucedidos e os encaminhamentos sejam feitos de uma forma legal, amparando a cada um deles perante todas as iniciativas e todas as ocorrências. E nós fizemos a seguinte solicitação: no uso de nossas prerrogativas, nós solicitamos aos 78 prefeitos dos municípios do Estado do Espírito Santo o apoio para os conselheiros tutelares participarem da capacitação, a 7ª esfera do conhecimento em Jerônimo Monteiro, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 do ano corrente, com o tema Habilidade de Comunicação e Atendimento, sendo a capacitação de grande relevância para os conselheiros tutelares continuarem prestando os relevantes serviços à sociedade. Torna-se fundamental o apoio das prefeituras naquilo que toca a disponibilização de transporte diária para que os mesmos possam estar presentes e participarem e, posteriormente, como sempre vem acontecendo, prestarem os relevantes serviços à sociedade capixaba a cada dia com mais qualidade. Por último, senhor presidente, falar sobre a importância dos municípios capixabas pagarem o piso nacional do magistério aos professores. Existe uma notificação feita pelo Ministério Público Federal a diversos municípios, aproximadamente 59 municípios. Eu já fiz a leitura individual do nome de cada um deles. Infelizmente, os gestores, eles não garantem a esses profissionais de educação o pagamento do piso, sendo o piso garantido pela lei federal. E nós estamos aqui em nome de todo o movimento que está sendo feito no município de Muniz Freire, em respeito
a várias famílias, aos profissionais que estão se sensibilizando nos municípios capixabas, em que a gestão não tem a sensibilidade de estar garantindo esse direito fundamental para os professores, que eles possam fazê-lo, porque já é garantido em lei, existe um orçamento pré-estabelecido para esse fim, e que os professores, infelizmente, estão tendo que fazer manifestação, mobilização, junto aos municípios, junto à sociedade, junto à comunidade escolar, para garantir o direito. Então, é muito triste, nós sabemos que no Estado, nós temos que fazer mobilização, manifestação para garantir um direito que já é previsto na nossa legislação. Então, fica aqui nosso pedido, nossa solicitação, em prol, em homenagem, em respeito a todos os profissionais de educação que nesse exato momento estão se mobilizando para garantir os seus direitos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero aqui, antes de passar a palavra ao próximo orador, saudar aqui os nossos colegas da Polícia Científica, os peritos oficiais criminais, mais um dia aqui fazendo essa importante reivindicação, tendo em vista o pior salário do país. E aproveitando o ensejo, eu quero parabenizar aí Antônio Tadeu Nicoletti, presidente do sindicato, que hoje está aniversariando, né, Tadeu? Mais um ano de vida, que Deus continue te abençoando, lhe dê muitos anos de vida para que você possa continuar essa luta, tá? Parabéns para você. Com a palavra o deputado... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Adilson. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento a todos os parlamentares nessa segunda-feira, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Dizer da minha alegria de ter participado nesse final de semana da Feira dos Municípios. Primeiro, eu quero parabenizar o governador Renato Casagrande pela estrutura que o governo do estado colocou à disposição dos 78 municípios capixabas. Tive a oportunidade de visitar todas as estandes de todos os municípios e fiquei muito feliz e encantado com aquilo que eu vi lá. E claro, com toda certeza, não poderia deixar de parabenizar o município de Santa Maria de Jetibá, na pessoa do nosso prefeito Ronanzo Coloto, do nosso vice-prefeito Rafael Pimentel e para a nossa secretária de Cultura e Turismo, a Eliane Littke, em nome de quem eu parabenizo a todos os envolvidos por esta grande conquista. O município de Santa Maria de Jetibá foi destaque entre os 78 municípios. Parabenizo todos os municípios capixabas, mas em especial Santa Maria de Jetibá, por ter ganhado o prêmio, um carro 0 km, pelo destaque que teve nas feiras do município, senhor presidente. Não sei se o Luciano conseguiu colocar o vídeo. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de visitar lá a Feira dos Municípios, senhor presidente. Mas... Sim, deputado Adilson Espírito, eu estive lá tanto na abertura quanto no encerramento ontem. Linda festa, todos estão de parabéns, 78 municípios estão de parabéns. Vi diversos colegas deputados lá também participando da Feira dos Municípios e parabenizar a todos que participaram e a todos os capixabas que visitaram lá nesse último final de semana a nossa feira, onde que cada município capixaba pôde mostrar o que tem de melhor em seu município. Um sucesso total, turismo, cultura, integração, alegria, orgulho e muita gente participando, se divertindo aqui. E o município campeão foi Santa Maria de Jetibá. Qual é a alegria?
alegria de ser o campeão. É muito orgulho, governador, está muito feliz por poder representar o nosso município nesse grande evento, com um esforço, mas com muita animação, com muita alegria, com muita vontade. Estamos muito, mas muito felizes mesmo. Gratidão. Parabéns aos nossos Viva Santa Maria, viva os municípios e viva o Espírito Santo! Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Gandini. Boa tarde a todos os deputados, os funcionários da Assembleia, as pessoas que nos assistem pela TV, também nossos amigos da Polícia Científica. Está sem som ainda, lá em cima. Parabéns, Tadeu. Está sem som lá em cima. Alguém, acho que retiraram o som lá. Ajuda aí, Luciano. Parabéns, Tadeu, pelo seu aniversário. Sabe que nós estamos juntos aí na luta de vocês. Queria hoje aproveitar esse momento para falar sobre uma visita que fiz ao município de Ecoporanga. Tive a oportunidade, nessa visita, de ir a 3 escolas do município. A primeira escola que eu fui foi a Benedita Monteiro, uma escola de ensino em tempo integral do município. A segunda escola, a Escola Estadual Ecoporanga. E também na Escola Estadual Daniel Comboni. Nessa visita, eu fiquei bem admirado com a diferença de estrutura das escolas. A primeira coisa que eu percebi foi que as escolas municipais, a escola municipal e a escola estadual Ecoporanga, ainda precisam de um investimento razoável na sua estrutura. E já a escola estadual Daniel Comboni é uma escola extremamente bem elaborada, estruturada, e a gente percebe ao entrar como aquele ambiente favorece a educação naquele local. Já na escola estadual Ecoporanga, que vai passar por reformas pelo que eu entendi, daqui a 2 meses deve se iniciar as reformas, a gente percebe a dificuldade do professor por causa daquele ambiente degradado, antigo e que não dá condições dos professores desempenharem as suas atividades de forma adequada. E na escola municipal, eu tive uma conversa com os professores e ficou muito claro, nas 3 escolas, ficou muito claro, Coser, que está existindo uma cobrança muito maior por parte do Estado, principalmente, na efetividade da política de educação. E isso tem gerado resultados importantíssimos. Nosso Estado é primeiro ou segundo na educação do nosso país. No entanto, nas 3 escolas eu percebi uma coisa e através da fala dos professores que me chamou muita atenção e que eu acho que é um ponto de atenção para o Estado do Espírito Santo se a gente quiser dar o próximo salto. A gente deu um salto em ficar em primeiro nas estruturas nacionais, mas nós não podemos nos contentar com esse ranking nacional, até porque a gente sabe que a educação no Brasil ainda é um desafio enorme. Mas o que me chamou a atenção foi quando os professores falaram: Gandini, foi ótimo que o Estado tenha essa intervenção mais forte, essa cobrança maior, no entanto a gente não está tendo tempo para planejar. Não tem condições de tudo que está sendo cobrado da gente, que a gente consiga fazer o planejamento. A gente chega na sala de aula, às vezes a gente não consegue dar a aula ideal, porque a gente não teve tempo para planejar. Então isso me chamou muita atenção. A gente percebe um desgaste emocional muito grande dos professores, porque eles são cobrados de forma correta, porque para a gente mudar esse quadro da educação, a gente precisa ter uma entrega efetiva. No entanto, o número de profissionais me parece insuficiente, tendo em vista que em todas as 3 escolas a gente percebeu
essa questão da reclamação em relação à falta de tempo para o planejamento. Mesmo tendo aumentado para 1/3 há algum tempo atrás, nós temos que criar alguma condição para que os professores tenham mais incentivo e que a gente consiga trazer de volta o ânimo desses profissionais que são fundamentais para transformar a educação do nosso país. E eu queria tratar mais especificamente de um ponto que me chamou muita atenção, inclusive estava comentando ali com o deputado Mazinho, na escola municipal, essa escola municipal vai receber um recurso para uma reforma importante, um recurso do Estado do Espírito Santo. Já recebeu, já está dentro do programa estadual para fazer essa reforma. No entanto, essa obra não foi iniciada, os professores e alunos foram deslocados para uma escola um pouco mais distante da cidade e existe uma demanda por parte dos professores que eles tenham uma indenização em relação ao transporte para esse local que é mais distante da cidade. O prefeito, tive com ele, deputado Mazinho, e ele falou, já enviei para a Câmara o projeto que equaciona essa questão provisória, que até a escola ser construída, essa distância, já mandei para a Câmara. E aí, infelizmente, a gente teve a notícia que a comissão, acho que a Comissão de Justiça da Câmara Municipal indeferiu o projeto do prefeito em relação a esse pagamento de indenização em relação ao transporte. Então a gente lamenta muito, eu fico impressionado como às vezes a gente tem um projeto que é bom para o profissional, para o professor, ao invés de fazer uma emenda para resolver qualquer problema que possa ser, a gente simplesmente indefira e paralise as atividades, paralise uma discussão importante para os professores, para os alunos principalmente, porque vão ser eles que são os principais beneficiados quando você tem um profissional ali feliz, e a gente tem simplesmente um indeferimento de um projeto que é bom para o profissional da educação. E isso me chama a atenção, porque quando a gente está em campanha eleitoral, o que a gente mais ouve é que a gente tem que transformar a educação, fazer e acontecer na educação. E aí, nós, políticos, precisamos dar esse respaldo quando um projeto bom para os professores, bom para aquela escola especificamente, é negado simplesmente numa comissão da Câmara, sem uma discussão, sem uma emenda que seja, para resolver, equacionar qualquer problema jurídico que exista. Então, assim, eu peço, e aí fiz inclusive um apelo ao nosso deputado Mazinho, que tem uma influência grande na região, que nos ajude a construir uma solução para essa escola, que nos ajude a dialogar com os vereadores. Eu sei que os vereadores parecem que estão chateados, alguns, com um protesto que alguns profissionais da educação fizeram na Câmara em relação a questões de criação de algum benefício, mas isso não justifica a gente não votar um projeto de tamanha importância e de benefício para o professor. Isso fica muito incoerente para qualquer político que durante a campanha sempre educação em primeiro lugar e quando chega na hora de votar, de auxiliar aquele profissional, a gente tem uma derrota dessa, que é uma derrota não dos professores, é uma derrota da sociedade como um todo. Então, eu faço esse apelo à Câmara de Coporanga, que eu sei que tem pessoas responsáveis, ao prefeito, que se debruce sobre essa questão. Os profissionais já estão num espaço que não é o melhor, não é o adequado, esperando uma reforma importante que ainda está paralisada por questões de projeto. Então, assim, precisamos olhar com atenção para essa questão. Então eu faço esse apelo e peço aos vereadores de Coporanga e ao prefeito de Coporanga que se articulem e resolvam essa questão, que vai ser bom principalmente para os alunos daquela escola e para os profissionais daquela escola. Então essa era a minha fala no dia de hoje. Estou visitando diversas escolas no estado do Espírito Santo e sabemos do grande avanço que existiu nos últimos meses, nos últimos anos. Mas a gente tem certeza que ainda podemos avançar muito mais e vamos avançar muito mais, fazendo a diferença no dia a dia. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos deputados que estão presentes aqui no plenário. Muito obrigado, deputado Gandini. Eu quero fazer aqui algumas determinações aqui da mesa.
Primeira determinação, considerando disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina a juntada do projeto de lei 349 de 2025, de autoria do deputado Zé Preto, ao projeto de lei 53 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, por versarem sobre matérias correlatas. Trata da capacitação técnica de todos os servidores públicos no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. A outra determinação, considerando o disposto do artigo 178 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina a juntada do projeto de lei 299 de 2025 ao projeto de lei 297 de 2025, ambos de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, por versarem sobre matérias correlatas. Prazo máximo para o agendamento e realização de exames no Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo. A terceira determinação, considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina a juntada do projeto 423 de 2025 ao projeto de lei 582 de 2023, ambos de autoria do deputado Deninho Silva, por versarem sobre matérias correlatas. Programa Estadual de Capacitação Continuada em Inteligência Artificial para servidores públicos do Estado do Espírito Santo. E a última determinação, considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina juntado o projeto de lei 391 de 2025 ao projeto de lei 695 de 2024, ambos de autoria do deputado Deninho Silva, por versarem sobre matérias correlatas. Disponibilização de comunicações em áudio por meio de aplicativo WhatsApp por agentes públicos do Estado. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Lucas Paulese. Não respondendo, com a palavra o deputado Capitão Assunção. Eu quero saudar uma escola que está na galeria, Capitão Assunção. Eu não recebi aqui ainda o nome da escola, então eu não sei se vai dar para a gente anunciar aí depois e agradecer a escola, mas se não puder, estiver na sua fala, eu vou te passar para você agradecer daí mesmo, tá bom, Capitão Assunção? Muito obrigado a vocês. Opa, chegou aqui, Capitão Assunção. Chegou aqui. Meu amigo Luciano trouxe aqui Escola Estadual de Ensino Médio de Guarapari. 42 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio de Guarapari. Professores Edires e professora Isis, é isso? É isso. Obrigado pela presença de vocês. Eu nasci aqui em Vila Velha, mas também sou cidadão guarapariense, tenho casa lá desde 1978 e tive a honra de receber lá o título de cidadão guarapariense. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. A palavra do deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os nossos profissionais de Libras, nossos profissionais de taquografia, através da Ellen, nossa fotógrafa, quero cumprimentar todos os colaboradores da Assembleia Legislativa, os nossos deputados que estão nos acompanhando. E, senhor presidente, há momentos em que as palavras humanas parecem pequenas demais diante da grandeza de uma vida. Hoje é um desses momentos. Nesta casa, que é dedicada aos debates das leis, ao destino do nosso povo, eu faço agora uma pausa para reconhecer algo muito maior, o impacto eterno da vida de um servo de Deus. Não falo de um político, muito menos de um acadêmico ou de uma figura pública qualquer. Eu falo de um homem que foi separado por Deus para cumprir um propósito celestial. E essa figura é o pastor Gidoti Vitalino Teixeira Gueiros. Pastor Gidoti, no último dia 5 de julho de 2025, nosso herói da fé foi recolhido ao descanso eterno após 93 anos de uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Sua trajetória não foi apenas marcante. A trajetória do pastor Gidoti foi transformadora. Nascido em 1931 em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, foi criado em Vila Velha, em um lar de sólida formação cristã. E desde cedo mostrou uma vocação notável para o ministério e a pregação da palavra. Foi na Igreja Presbiteriana do Brasil que ele iniciou a sua caminhada de fé, marcada por discernimento, oração e muita sede por conhecer os mistérios do Deus vivo. Formou-se em odontologia em 1954 pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde foi também professor, foi coordenador de disciplinas ligadas à estomatologia e prótese. A pastor Gidoti especializou-se nos Estados Unidos
e atuou como cirurgião dentista da Marinha. O sistema público fez parte e também da iniciativa privada. No entanto, o seu chamado excedia os limites da ciência. O seu propósito estava na eternidade. Com a fundação da Igreja Cristã Maranata em 1968, o pastor Gedeuti, guiado pelo Espírito Santo, abriu-se um tempo importantíssimo na sua jornada. O tempo da revelação, o tempo dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e da palavra revelada. Ao assumir a presidência da ICM, da Igreja Cristã Maranata, no ano de 2007, o pastor Gedeuti conduziu a igreja com uma visão profética e uma sensibilidade pastoral sem precedentes. Sob a liderança do pastor Gedeuti, a Maranata se expandiu por todos os continentes, levando a mensagem da volta de Jesus com firmeza doutrinária e poder espiritual. Ele não apenas dirigiu a igreja, o pastor Gedeuti impactou gerações. Sob sua direção nasceram projetos como a Missão Amazônica, a Missão Sertão, o projeto Trombetas e Festas. Esse projeto, inclusive, que ecoou o anúncio profético da volta do Senhor Jesus em dezenas de idiomas. E por que não falar também da fundação da Rádio e TV Manaim, veículos que irradiam louvor e doutrinas 24 horas por dia, alcançando até os lugares mais remotos da terra. Sua paixão pela educação cristã se concretizou em ações como a criação da escola Eduardo Dodge, com ensino voltado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e na consolidação da escola bíblica dominical, que se tornou um marco na vida espiritual da Igreja Cristã Maranata. Por meio da EBD, a Escola Bíblica Dominical, ele nos ensinou que a Bíblia vai além da letra. Ela é viva e seus mistérios só são revelados por quem ora e por quem clama e por quem espera no Senhor. Ele nos fez amar o estudo da palavra, como quem se alimenta diariamente da eternidade. Homem de muitas qualidades, o pastor Gedeuti também se destacou como pensador. Escreveu dezenas de livros em que tratou com profundidade sobre doutrina, filosofia, ciência, escatologia e fé. Obras como Ciência e Fé, A Vida e o Tempo, O Mistério e A Quinta Medida revelam um autor erudito e espiritual ao mesmo tempo. A sua produção, traduzida para diversas línguas, mostrou ao mundo que fé e razão não são opostas, são paralelas no caminho dos que têm a revelação do Senhor. Ele não viveu isolado do mundo, foi um cidadão atuante, reconhecido publicamente por sua contribuição à fé, à ciência, à cultura e à sociedade. Recebeu as mais altas honrarias, como a Ordem Jerônimo Monteiro, a Ordem do Mérito Judiciário, o título de Embaixador da Paz e doutor honoris causa em Direitos Sociais e Humanitários. E tantos outros títulos que seriam difíceis para mim nomeá-los nessa tarde. Fundou a Fundação Manuel dos Passos Barros, com mais de 40 mil atendimentos médicos gratuitos, priorizando mulheres e crianças em situação de risco. Nessa Assembleia Legislativa, eu tive a honra, juntamente com o deputado Hudson Leal, de propor e aprovar, através de todos os renomados deputados, a comenda de honra ao mérito legislativo Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, um reconhecimento perpétuo àqueles que se destacam na dedicação à obra do Espírito. Essa comenda eterniza o nome de um servo que nunca buscou aplausos, mas cujo impacto será celebrado por gerações e mais gerações. No campo pessoal, sua vida também foi marcada pela fidelidade. Casou-se com Jurama Barros Gueiros, mulher de oração, mulher de sabedoria, que já descansa no Senhor. Com ela teve uma única filha, Jurama, fruto de um verdadeiro milagre. Juraminha, como é carinhosamente chamada, é casada com o médico Albert Bitran, com quem teve 2 filhos, Sara e Jonathan. São eles os herdeiros de um legado espiritual que nenhuma riqueza terrena pode mensurar.
Sua morte não foi derrota, foi vitória. A vitória dos que combateram o bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé. Pastor Gedeuti partiu como viveu, de joelhos com os olhos no céu. Sua ausência física será sentida, com toda certeza, por todos os que conviveram com o pastor Gedeuti, principalmente nas maravilhosas escolas bíblicas dominicais, das quais ele fez questão de participar até a última delas. Mas sua presença espiritual permanece viva, como uma tocha acesa em cada coração que o ouviu pregar, que ouviu ensinar ou simplesmente viver o que cria. A vida, como ele dizia, é um jardim e é uma flor chamada saudade. Ela floresce hoje com lágrimas, mas será regada com a esperança do reencontro, porque para nós que cremos, a morte não é o fim, é a porta, e logo, muito em breve, essa porta se abrirá. Pastor Gedeuti nos deixa uma herança que não se contabiliza em números, mas em almas, em vidas salvas, em corações consolados, em mentes renovadas pela palavra viva. E mais do que tudo, ele nos ensinou que amar o Senhor é suficiente, que a obra do Espírito é muito maior do que nós, e que a Maranata não é uma placa de igreja, é o grito da igreja fiel. Encerro assim, senhor presidente, com o brado de vitória: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com a palavra, o deputado João Costa. Já falou? Senhor presidente, deputado Coronel Wellington, senhores deputados, senhoras deputadas, me associar aqui aos sentimentos do deputado Capitão Assunção, que perdeu um amigo, um grande líder espiritual da Igreja Maranata, do qual eu tive o privilégio de estar lá como convidado. Então, de coração, me associo aos seus sentimentos, porque também perdi uma pessoa que gostava muito, que me ajudou no mesmo momento também de dificuldade. Ontem foi um dia memorável, um dia que com certeza ficará na nossa mente, na nossa história, pela importância que foi. Ontem foi realizado no Brasil o processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores, que tem o nome de PED, um instrumento democrático único no cenário nacional, no cenário político nacional. Os militantes do partido vão às urnas eleger o seu dirigente nacional, dirigente estadual e também os dirigentes municipais. Presidente e uma chapa que proporcionalmente comporão as suas direções a nível nacional, estadual e municipal. Isso é muito importante porque é o partido que se demonstra o mais democrático de todos os partidos no Brasil. É o único partido que exerce a democracia direta, onde o seu filiado, independente da sua importância, o presidente Lula, o mais simples filiado lá do interior, tem o mesmo direito a um voto. Isso é muito importante para nós, faz a nossa diferença. O Brasil inteiro, em todos os estados, em mais de 3.500 municípios, aqui no estado do Espírito Santo, 58 municípios, nós tivemos essas eleições ontem. Estou aqui para comemorar, porque foi muito importante essa participação coletiva que dá muita vida ao partido. Que demonstra mais uma vez que o PT é uma das maiores forças políticas do Espírito Santo e que merece ser tratado como tal. Nós temos certeza da nossa importância, do nosso valor e do papel que nós desenvolvemos na sociedade brasileira e também aqui na sociedade capixaba. Quero fazer um agradecimento, naturalmente, pelo carinho recebido por parte desses cidadãos, eleitores, filiados ao Partido dos Trabalhadores, também pelo apoio à nossa chapa. A estrela tem que brilhar. Nós estamos sendo vitoriosos nesse processo eleitoral e não é um projeto individual do João, como os jornais falam. João ganhou as eleições, está prestes a comemorar uma vitória. É um projeto coletivo que dialoga,
que naturalmente amplia o seu processo em todas as regiões do Espírito Santo, nas cidades, no Estado. Também aqui destacar a importância da participação de lideranças, grandes lideranças do partido. A vitória não é do João ou da Irine, e nem de nenhuma tendência. É a vitória da união e da militância, é a vitória da força do interior, da mobilização da grande vitória, da esperança de que cada companheiro deposita no Partido dos Trabalhadores aqui no Espírito Santo. Isso é que nos fez fortes, está nos fazendo vitoriosos, está nos fazendo comprometidos ainda mais e mais uma vez com esta causa. O resultado expressa confiança na nossa capacidade de reorganizar o partido aqui no Estado do Espírito Santo para a frente, especialmente para o ano de 2026, onde temos uma tarefa importante, eleger bancada federal, estadual, eleger o presidente Lula e o senador Fabiano Contarato também. Já temos presidente escolhido, já temos senador escolhido, já temos bancadas estaduais federais e vamos naturalmente debater a questão do governo do Estado ainda com outras forças e também com nossos filiados. Somos um partido com a sua tarefa estar presente nas bases, reorganizar nossos diretórios e preparar o caminho para 2026. Nós estamos ausentes por um tempo, infelizmente perdemos um pouco de energia. O meu maior compromisso nesse momento é fazer o funcionamento real do Partido dos Trabalhadores, direções e executivas com reuniões marcadas periodicamente, com datas marcadas e também fortalecer os municípios do interior, fortalecer a nossa presença nos municípios do interior, reorganizar os setoriais do partido, fazer funcionar todas as secretarias, fazer funcionar a formação política e também a nossa área de comunicação. O PT vai se comunicar mais através dos investimentos, da presença do governo do presidente Lula aqui no Espírito Santo, através da presença dos nossos mandatos, parlamentares federais e estaduais. Portanto, a partir de agora, os nossos vereadores, os nossos presidentes municipais, os nossos diretórios vão ter a nossa presença presencial física e também a nossa presença através da comunicação. Destacar que essa gestão não é também só minha. Fazer um destaque especial à companheira Irine Lopes. A Irine, junto comigo, faz essa presença na presidência do partido. São 4 anos de mandato, eu ficaria os 2 primeiros anos, a Irine ficará os próximos 2 anos. Então é uma coisa bem compartilhada, que nós contamos com muitas lideranças, que vou destacar rapidamente. As tendências do grupo para voltar a sonhar, os nossos companheiros da Alternativa Socialista, a liderança do senador Fabiano Contarato, o deputado federal Helder Salomão, o deputado Irine Lopes, o deputado Júlio Mendo, que ficou aqui um tempo, dos nossos vereadores, 90% de vereadores e vereadoras apoiaram a nossa chapa e apoiam esse projeto, e das lideranças do campo e da cidade. Portanto, um projeto bonito que conta com muita gente, aí da minha certeza que vai também dar certo. Temos outras tarefas, senhor presidente. A tarefa é defender o legado do presidente Lula, o governo do presidente Lula e o legado do presidente Lula. Será uma honra para mim, como companheiro de partido, fundador de partido. Há 45 anos atrás, fui com ele dirigente da Central Única dos Trabalhadores, do Diretório Nacional. Ele, presidente, me atendia como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, como prefeito da cidade de Vitória, sempre com muito respeito, com muito carinho. Então, defender o Lula como cidadão, defender o legado do governo do presidente Lula vai ser uma honra também para mim neste momento. Quero aqui deixar este compromisso. Do mais, falar para a militância do partido. Minha gratidão eterna. Depois de ter exercido 3 vezes a presidência do partido, estou voltando pela 4ª vez. Não esperava passar por um processo de disputa, mas isso faz parte da democracia, acabei de falar aqui. Então nós estamos chegando no resultado de uma eleição, não publicado oficialmente ainda, mas provavelmente dará uma vitória de quase 1000 votos à frente da companheira Jaqueline, que foi quem disputou comigo. Quero aqui, da mesma forma, agradecer a Jaqueline pelo que ela fez, pelo partido nesses 6 anos que foi à frente do partido, boa deputada federal, é uma liderança que daqui a pouco estaremos novamente todos juntos construindo o futuro do Espírito Santo, construindo o Brasil e construindo o Partido dos Trabalhadores. De nossa parte aqui só fica o amor, o carinho, a gratidão, na expectativa que, passado esse resultado
do processo eleitoral, proporcionalmente às chapas constituídas, o diretório constituído, nós vamos conduzir o partido junto. Fazer uma grande reunião estadual, convocar os dirigentes municipais, convocar os parlamentares, convocar a direção estadual, fazer um grande debate do cenário político estadual, os desafios, conversar depois com o governo e com o presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Portanto, de minha parte, só amor, só coração, só carinho, só gratidão, para que a gente possa realmente fazer desse partido o partido dos trabalhadores, da solidariedade, do carinho, da compaixão, da gratidão. Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês. Com a palavra o deputado Dari Pagundo. Não respondendo, com a palavra o deputado Danilo Baense. Não respondendo, com a palavra o deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra o deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra o deputado Toninho da Emater. Não respondendo, com a palavra a deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra o deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra o deputado Fábio. Não respondendo, com a palavra a deputada Irini Lopes. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete Sá. Não respondendo, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, cidadão do Espírito Santo que nos acompanha e nos ouve pela TV Assembleia. Eu subo essa tribuna hoje, presidente, para falar sobre um fato marcante e inédito no estado do Espírito Santo. Há mais de 2 meses não ocorrem homicídios em 44 municípios do estado do Espírito Santo, o que corresponde a 55% dos nossos 78 municípios do estado. Essa é uma das informações mais relevantes extraídas do painel do Observatório da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo no primeiro semestre, que se prolonga nessa primeira semana de julho. E desses 43 municípios, 13 estão há mais de 1 ano sem homicídios. Dentre esses, Muqui é um verdadeiro território da paz no estado do Espírito Santo, que no próximo dia 14, próxima segunda-feira, Muqui completa 4 anos sem homicídio, deputado Coronel Wellington. Em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, já são mais de 3 anos sem crime contra a vida com morte. O último foi dia 15 de maio de 2022. Iconha já passou de 2 anos e caminha a longos passos para 3 anos sem homicídios. O último homicídio foi em 16 de dezembro de 2022. Santa Leopoldina, aqui pertinho, nosso prefeito Fernando, do nosso presidente da Câmara da Lei, Espíndola, também tem 2 anos sem homicídio. O último foi 15 de abril de 2023. Há mais de 1 ano e menos de 2 anos sem homicídios estão os municípios de Afonso Cláudio, Alto Rio Novo, Castelo, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Rio Novo do Sul, Vila Pavão, Venda Nova do Imigrante, que vai completar 1 ano amanhã, dia 8, sem homicídio. Há mais de 6 meses sem homicídios estão os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Ibitirama, João Neiva, Mantenópolis, Muniz Freire, Presidente Kennedy, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã. E há mais de 3 meses sem homicídio estão os municípios de Água Doce do Norte, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Itarana, Marataízes, que completa 6 meses nessa quinta-feira, dia 10 de julho. Marechal Floriano completa 6 meses no próximo dia 19.
Pinheiros, Ponto Belo, Santa Maria de Etibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, completam 6 meses no dia 18 de julho, sem nenhum homicídio. Vargem Alta e Vila Valério completam a lista dos 44 municípios há mais de 2 meses sem homicídios. Brejetuba e Coporanga completam 3 meses nessa quinta-feira, dia 10 de julho, Mimoso e Mucurici também. E Vila Pavão é um município do norte há mais tempo em paz com a vida, há mais de 1 ano sem homicídio. Então eu quero aproveitar aqui, presidente, para parabenizar a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na pessoa do Superintendente Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, que passou por uma intercorrência de saúde, graças a Deus se recuperou e vem fazendo um excelente trabalho na região. E agora, recentemente, pela elucidação do sequestro e da morte do garoto Lázaro Airan dos Santos Pereira, de apenas 17 anos, o delegado Dutra e sua equipe, na região de São Mateus, conseguiu elucidar esse crime bárbaro. 6 suspeitos já estão presos, dentre eles, infelizmente, um cabo da Polícia Militar, em cujo carro o corpo do garoto foi transportado até o local em que foi encontrado, numa cova profunda cavada na areia entre Guriri e Barra Nova, no litoral norte. Então eu queria registrar aqui os parabéns à Polícia Civil, ao delegado Dutra, toda a sua equipe, e senhor presidente, senhores deputados, deputadas, tão importante quanto a preservação é a prevenção para a redução de homicídios, e ao trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar e das demais, da Secretaria de Segurança, em elucidar os crimes. Nós temos que prevenir, como o governo do Estado vem prevenindo, mas é fundamental também elucidar os crimes que são cometidos. E quando a polícia resolve os casos e prende os culpados, vence a sensação de impunidade. E é o que o Espírito Santo vem conseguindo fazer. Hoje eu recebi mais cedo, no meu escritório, 2 pessoas, 2 empresários do Rio de São Paulo, que estavam comentando da sensação de segurança que eles tiveram ontem e hoje, primeira vez que eles visitaram o Espírito Santo, primeira vez que visitaram a nossa capital, e viram a tranquilidade que as pessoas andavam na rua, sem ter medo de andar com o celular na mão. E essa sensação de segurança é importante. Isso é o trabalho conjunto do governo do Estado, das polícias militares, civil, que vem ajudando a reduzir essa sensação de impunidade aqui no Estado. O que inibe os criminosos e dá à população mais confiança no poder público. Então, nesse domingo, dia 6, nenhum homicídio foi registrado no Estado do Espírito Santo, deputado Coronel Wellington. E no fim de semana teve apenas 4 ocorrências no final de semana inteiro, o que eleva para menos 14% a redução de homicídios no Estado do Espírito Santo em 2025, comparado com o ano de 2024. Então eu gostaria aqui de registrar o meu parabéns ao governador Renato Casagrande, ao nosso vice-governador Ricardo Ferraço, que assumiu, junto com o secretário Álvaro Duboc, a coordenação do programa Estado Presente, a todos os profissionais que se dedicam para resolver e desenvolver a segurança pública aqui no Estado do Espírito Santo, para proteger o cidadão capixaba, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, todos os responsáveis pela segurança pública, com acesso à Secretaria de Segurança Pública, nosso secretário Damasceno, que é um excelente profissional, para honrar os impostos que a população paga, fazendo segurança pública no Estado do Espírito Santo. E hoje começou a tramitar aqui na casa, foi lido no expediente um projeto de lei de minha autoria, que está instituindo o Estado Presente, o programa Estado Presente, por lei. É um programa que foi criado por decreto pelo governo, que é sucesso e que nós apresentamos o projeto de lei com as diretrizes que já são estabelecidas pelo programa, que foi lido hoje no expediente, que vai tramitar nessa casa, incluindo um eixo estratégico no programa Estado Presente, que é o eixo de segurança na nossa agricultura.
segurança no agronegócio do Espírito Santo, que é uma potência que desenvolve bastante o nosso estado, com geração de emprego e renda. Então não poderia ficar de fora esse eixo, nós incluímos e estamos debatendo aqui nessa casa. Então, presidente, muito obrigado, um abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe. Parabenizar o deputado Mazinho pela fala. Realmente nós estamos vivendo, graças a Deus, período de paz social no Espírito Santo, graças ao efetivo trabalho das operadoras de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Guarda Municipais, Polícias Penais, e falar da importância de que o governo tenha sempre concursos anuais, evitar um número excessivo em um concurso e que fique 2 ou 3 anos sem nenhum tipo de concurso, né, abertura de edital. É preciso que as corporações tenham o seu efetivo recompletado. O Polícia Militar, por exemplo, o governador tem feito um esforço incansável para colocar matriculados os policiais militares do concurso 2022, primeira turma, segunda turma, agora a terceira turma, e ainda assim não chegaram a 9 mil policiais, sendo que o efetivo previsto são 12 mil policiais militares, porque o número que ingressa sofre uma defasagem com o número que também anualmente saem, relativo aos que vão para a reserva remunerada. Nós temos que ter sempre um planejamento, como nós fizemos uma fala semana passada, solicitando ao governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Segurança Pública, chefe da Polícia Civil, comandante-geral da Polícia Militar, para que imediatamente já elaborem um edital para um novo concurso. Haja vista que os policiais militares que formaram na turma 1, turma 2 e agora na turma 3 são remanescentes no edital do concurso 2022. E que nesses 3 anos existem milhares de jovens que têm o sonho de ingressar na carreira policial, que estão se preparando, estão estudando, e que nesses 3 anos, por estar aproveitando esse quadro de remanescente, eles não tiveram oportunidade de fazer a prova, fazer o concurso público. E que para o ano que vem é muito importante que o governo tenha a sensibilidade de abrir novos concursos. Nós fazemos aqui, aproveitando a oportunidade, uma solicitação ao governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, ao comando da Polícia Militar, para que na eminência dos jovens policiais militares que estão na Academia de Polícia Militar, realizando curso de formação para soldados, irem para o estágio operacional, haja vista que eles já foram capacitados com a disciplina de tiro policial, através do método Giraldi, que eles façam um planejamento para que esses jovens possam ir fazer o estágio, todos eles portando a arma de fogo de propriedade do Estado, da Polícia Militar, para não colocar em risco as suas vidas, as suas integridades físicas. E eles já possuem a capacidade técnica de possuir, de manusear esses armamentos em defesa de suas vidas, em defesa da sociedade. Fica aqui o nosso registro em nome de todos os alunos que estão formando da Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que em novembro, se Deus quiser, estarão prestando relevante serviço à sociedade capixaba e não podem ir para o estágio operacional sem portar arma de fogo, porque nós temos a convicção que todos eles foram devidamente instruídos pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e estão em condições de assim fazer no serviço operacional a que serão submetidos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convido e comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 19 horas, em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo, conforme requerimento do deputado Alan Ferreira,
aprovado em plenário. Está encerrada a sessão. O deputado Coronel Wellington acaba de encerrar a sessão plenária dessa segunda-feira, dia 7 de julho. Em sessão extraordinária, os deputados aprovaram 2 matérias encaminhadas pelo Poder Executivo. Uma delas cria a Comissão Julgadora de Defesa Prévia de Infrações ao Meio Ambiente, isso dentro do Sistema Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA. Também aprovado pelos deputados o projeto do governo que cria um crédito especial de R$ 869 mil. Esses recursos a serem utilizados para aquisição de direitos de transmissão de eventos esportivos, essas transmissões por radiodifusão. Lembrando a você que tudo o que acontece aqui na ALIS você acompanha também no nosso portal na internet e também nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Continue com a gente.